recebi uma mensagem pelo Twitter, né, de uma pessoa bem equilibrada. Gostaria de agradecer, a Paula, né? Paula, ela fez um questionamento que eu achei interessante. Ela perguntou se eu não teria sido ingênuo, não teria sido bobo ao vincular a ideia de partidos políticos corrompidos com a responsabilidade popular. Creio que ela quis me perguntar o seguinte: é justo, Amilcar, que tu coloque sobre os ombros das pessoas a responsabilidade sobre a classe política? Bom, eu não sei se é ingênuo, eu não sei se é bobo, porque eu no momento eu não tenho um afastamento intelectual para poder avaliar a mim mesmo. O que eu vou tentar fazer é tentar justificar-me. Penso que se nós olharmos a história no que se refere à política e nos seus mais variados matizes e nos mais variados países, as suas corrupções, os seus desvios, as características políticas dos governos, elas estão, ou estavam, do ponto de vista histórico, ligados às características populares. A história daquele povo, a cultura daquele povo, a situação cultural, a situação educacional, a situação econômica daqueles povos justificam as classes políticas que os dirigem ou que os dirigiam. Quero dizer que as corrupções, enfim, têm tudo a ver com as corrupções populares. Os desvios éticos, os desvios morais têm em muito a ver com os desvios éticos, os desvios morais daquela população. Quero dizer, digo isso porque as classes dominantes só dominam porque as características econômicas, as características culturais, as características históricas daquele povo permitem que essas classes continuem dominando. E numa espécie de conluio, os dominados e os dominantes, de certa forma, permitem que a classe política haja de acordo com a realidade histórica, realidade possível que essa classe política haja. Não creio que seja possível uma classe política agir absolutamente e absurdamente diferente das possibilidades históricas, sociais e econômicas daquela realidade. Quero dizer com isso que aqui no Brasil, essa classe política que nós temos não são aliens, não são alienígenas que vieram de outros planetas, que foram criados em outros mundos e desceram de naves espaciais e assumiram o comando. Para ser mais específico, nós observamos agora a deposição, o afastamento de uma presidente, falo especificamente da presidente Dilma, e ela foi alijada das atividades políticas do executivo. Imediatamente houve eleições para prefeitos e os partidos que avançaram nessas novas eleições são partidos vinculados aos partidos que retiraram a presidente do poder. Portanto, não só a presidente saiu do poder, quanto os partidos foram ratificados pelo voto e pelo voto popular. Não poderia ter sido diferente. Então, quero dizer que o
desejo de manter a sociedade num padrão capitalista, o desejo de manter a sociedade nos moldes competitivos, o desejo da sociedade de manter as coisas como estão, prevaleceram. E quem foram as urnas? Né? Sujeitos determinados pela história, sujeitos determinados pelas condições sociais e econômicas. E quando eu digo determinado, não é um determinismo, né? Claro que há as forças diferentes do status quo, mas o que eu quero dizer é que há uma grande possibilidade dessas pessoas atingirem os objetivos, ou seja, manterem as coisas como estão. Portanto, para que haja mudanças, nós não temos que olhar, eu quero dizer que nós não temos que olhar a este grupo de políticos que hoje nos comandam e eliminá-los, como se eles tivessem surgido do nada. E como se ao eliminá-los, esta política também iria para o nada. O que eu quero dizer é que o movimento histórico, se não for mudado por cidadãos mais conscientes, se não for mudado por escolas de qualidade, se não for mudado por condições de um outro meio de ver o mundo, nós vamos reproduzir, nós, povo, vamos reproduzir novamente as mesmas condições políticas para que a mesma corrupção retome. Faço um alerta, porque não é derrubando o Congresso, porque não é buscando um salvador da pátria, não é uma pessoa que vai mudar. Nós temos que mudar as condições históricas para que a história mude. A história não está pré-escrita. O que eu quero dizer é que existem determinantes, no plural, fortes, econômicos e sociais, que fazem a história ir para um lado. A única maneira de mudarmos é mudarmos essas condições. E aí nós temos que ter educação, saúde, moradia, políticas sociais de relevância. Não é o liberalismo, não é a ideia de manter elites no poder, não é o orgulho de ser elite ou o orgulho de ser parecido com a elite que vai fazer com que essa corrupção desapareça. Porque a corrupção, ela é oriunda das classes dominantes. Porque quem corrompe não sou eu, o mero trabalhador, mas é o grande empresário, é o representante das elites. Portanto, não sei se estou sendo ingênuo, mas eu quero reafirmar a minha ideia de que precisamos sim de um Estado presente, um Estado que dê as condições de saúde, de moradia, de educação, que dê condições de leitura, que se possa ler livros, que possa ter colégios de qualidade, que se modifique a ideia desse vestibular excludente, saúde para alguns e não para todos. É isso que eu quis dizer. E, infelizmente, se eu estou sendo um sonhador, por enquanto, deixe-me com esse sonho. Um abraço e, me mandando uma mensagem, eu respondo. Um abraço.